Sejam bem-vindos, estudantes do sexto ano, para mais esta aula de História. Eu sou a professora Janaína Jardim, estou aqui hoje para esta aula de História e trouxe uma professora muito especial, nossa professora Fernanda, do Componente de Arte. Bom dia, turma. Bom dia, turma. Olha eu aqui, de arte. A gente não teve aula essa semana, mas a professora Janaína me convidou e vamos ter uma aula bem legal. O que será que a gente vai fazer juntas, né, Que será, hein? professora? E olha só, pessoal, eu convidei a professora Fernanda, né, para essa aula e olha o que ela trouxe para usar com vocês. O que será que a professora Fernanda pretende fazer com isso? É uma pedra? O que será? Depois eu conto. Vamos ver. Então, durante a aula vocês vão ficar sabendo, está bem? Nós estamos atendendo aí muito do que vocês estão pedindo sobre atividades mão na massa. Mas antes de começar essa novidade, contar essa novidade que a professora Fernanda trouxe para nós, vou colocar para vocês a habilidade da aula de hoje. Vamos lá na tela. Habilidade. Nós estamos hoje tratando grandes civilizações e vamos falar do Egito. Habilidade: identificar e analisar diferentes formas de contato, adaptação ou exclusão entre populações em diferentes tempos e espaços. Qual o objetivo da nossa aula? Iremos retomar a formação e o apogeu das civilizações que se desenvolveram na Europa e no Oriente Médio, identificar as diferentes formas de adaptação social, econômica e política. E vocês pediram tanto, vocês me pediram tanto, que hoje eu trouxe para vocês aqui o Egito. Durante a aula, nós vamos construir esse mapa mental, está bem? Então, nós planejamos aqui uma aula bastante colorida, com muitas novidades para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Afinal de contas, os alunos do sexto ano adoram estudar o Egito, professor. Eles amam. Eu também gosto. Estou ansiosa pela sua aula. Então, vamos lá. Antes de começar a aula, eu vou deixar para vocês uma questão na tela. Vamos imaginar que inventaram uma máquina do tempo. Qual civilização antiga você gostaria de conhecer? Vou deixar aqui 2 minutos para esta interação. Ó, professora Janaína, bastante interação. Muita gente, ó. Ana Beatriz, Grécia e Roma. Legal. O Eric, bem diferente do Eric. Povos indígenas. Legal. Nossa, o Felipe foi muito longe. Ele quer saber dos dinossauros. Olha, Uau. que interessante. Estamos longe, hein? Vamos um pouquinho mais perto. Ana Clara, Grécia. O Gabriel, Egito, que é o que a gente vai ver hoje, né? Muito legal. Muita gente Egito, mas assim, muita gente mesmo. A Maria Eduarda, Ana Elisa, Heloísa, Esther, Grécia. Grécia. Grécia é o que está ganhando Realmente, aqui. assim,
no sexto ano, quando nós começamos as civilizações antigas, os estudantes eles têm uma fascinação pela Grécia e pelo Egito. É porque eles conhecem muito já, eles assistem desenhos, muitos filmes que tratam dessa parte da história. Mas hoje nós vamos falar sobre a Grécia. Aliás, olha eu já falando que vou falar sobre a Grécia, Pro. Uai. Como assim? Vou falar. Não, gente, hoje nós vamos falar sobre o Egito. Vamos falar sobre o Egito. Mas, para começar mais assim, para dar uma esquentadinha na aula, eu vou colocar uma imagem para vocês. Vamos ver essa imagem? Olha só. Qual o significado das pirâmides no Egito Antigo? E lembrando que eu já fiz essa pergunta na última aula, então eu quero saber se vocês já conhecem, já dominaram essa habilidade. 1 minuto. Professora Janaína, unanimidade. Ó, Abner, Gabriel, Sara, Vitor, Felipe, Nicole, Gabriele, Kaique, Daniel e muito mais. E o Bianca, todos falaram sem exceção. Tumba dos faraós. É isso mesmo? Muito bem. Excelentes respostas, é isso mesmo, sexto ano. As pirâmides, elas eram túmulos, elas eram as tumbas dos faraós. Então, já que vocês começaram aí pelos faraós, vamos começar aqui também no nosso mapa mental com os faraós. Então, aí o primeiro assunto que vocês trouxeram foram os faraós. E por falar em faraó, vou deixar aqui para vocês, ó. Eu tenho mais algumas informações aqui sobre os faraós. Teocracia. O que significa, professora, um governo teocrático? O que significa isso? Então, no Egito, nós tínhamos o faraó como o maior governante. Ele não era apenas um governante, um imperador, mas ele era o verdadeiro Deus na terra. Para os egípcios antigos, e lembrando que nós estamos falando aí de um período de 3.200 a.C., então faz muito tempo, gente. Para vocês terem ideia, essa história ela durou quase 3.000 anos. Ela aconteceu nesse período de 3.000 anos. Então, o faraó, ele não era apenas um rei, ou um imperador, ou um administrador do Estado. Ele era o verdadeiro Deus na terra para os egípcios, há 3.200 anos atrás, antes de Cristo. Então, esse faraó, ele governava o Egito nesse sistema aqui, ó, teocrático. Mas, professora, o que é teocracia? Ó, teo significa Deus e cracia é uma forma de governo. Então, no Egito, o faraó ele tinha poderes não apenas de líder do Estado, mas como de um verdadeiro Deus. Para os egípcios, ele era um Deus encarnado, ele era o verdadeiro Deus. Ele não era nem um filho, ele era o Deus para os egípcios, está bem? Então, como um Deus, ele tinha muitas funções. Ele tinha que fazer o rio Nilo transbordar, ele tinha que fazer as colheitas serem prósperas, ele tinha que fazer chover, ele tinha que fazer as mulheres terem filhos, ele precisava fazer com que as pessoas fossem felizes, e tudo estava na mão desse Deus. E esse Deus, ele também governava politicamente o seu povo do Egito. Então, teocracia é isso, sexto ano. Teocracia é um tipo de governo que aconteceu no Egito, onde o faraó ele tinha nas mãos dele o poder religioso e o poder político. Está bem? Tá claro até aqui? Legal, sexto ano. Então, teocracia é isso.
Não se esqueçam. Esses termos, eles vão se perdendo aí durante o tempo. Então, agora no 6º ano, todas essas informações, elas precisam ser muito bem entendidas por vocês, porque a gente vai depois falar disso várias vezes. Então, um exemplo de sociedade teocrática é o Egito. Pois o nosso faraó, ele tem em mãos, ele absorve aí o poder religioso e o poder político. Então, ele decidia tudo nessa sociedade. Vou colocar para vocês na tela a pirâmide social do Egito. Como que funcionava? Vocês já conhecem, né, essa pirâmide social. Vocês já sabem que acima nós temos aí uma minoria. Então, o faraó é uma minoria. Somente ele ocupa este cargo. É o cargo mais importante, é a posição mais importante da sociedade. Afinal de contas, né, 6º ano, ele, além de ser um governante, ele é um deus também, certo? Na sequência, nós temos os vizir, sacerdotes e escribas. Falando em escribas, hein, professora? Eu acho que tem alguma coisa a ver com você aqui, a sua presença. Os escribas. Já falamos sobre os escribas, mas eles configuram aí uma classe nobre, né? Eles estão logo abaixo do faraó. Nós temos aí na sequência os artesãos, os comerciantes e os militares. E na base, sustentando toda essa sociedade, nós temos camponeses e escravizados por dívidas ou conquistas militares. Lembram dos hebreus que nós falamos na aula anterior? Então, os hebreus também foram escravos no Egito Antigo, depois da expulsão dos Ixos. Para vocês aí na tela, um pouco da questão mitológica do Egito Antigo. Então, aí são os deuses do Egito Antigo. Esse é o deus Osíris, primeiro rei egípcio, representa a fertilidade e a prosperidade, ligado à agricultura, é assassinado e tem o seu trono usurpado por Sete, seu irmão. 6º ano, vocês sabem o que é usurpado? Né? De repente, vocês dêem uma palavra aí, mas, professor, eu não entendi, porque justamente aquela palavra que fazia todo o sentido da frase, você não explicou. Então, o que é usurpar um trono? É quando eu roubo o trono. Vamos supor que a professora Fernanda está aqui no trono, e ela é imperadora do Egito. Professora Fernanda, imperadora do Egito, só que eu estou lá querendo roubar o trono dela, então eu vou lá e tiro a professora Fernanda do trono. Como que eu posso fazer isso? Geralmente, pessoal, lá na história antiga, eles resolviam as coisas assim, ou eles matavam, ou eles envenenavam, ou uma cobra ia lá e envenenava a professora. Sem querer, né, a cobra podia ir lá te picar e aí eu tomava o seu trono. Então, usurpar é meio que roubar, tomar a força, isso é usurpar. Mais uma informação na tela para vocês. E aí nós temos Horus. Olha o Horus aí. Considerado o deus dos vivos. Filho de Osíris e Íris, retoma o trono para seu pai, concluindo sua ressurreição. E por último, Ísis. Ísis representa as chuvas, esposa irmã de Osíris. Ao chorar pela morte de Osíris, seu marido, olha lá, o Osíris é o primeiro, pessoal. O Osíris era o marido da Ísis. E o Horus, que está no meio, é o filho dos dois, tá bom? Então, vamos retomar aqui a leitura da Ísis. Vou deixar na tela de novo para vocês. Ísis representa as chuvas, esposa irmã de Osíris. Ao chorar pela morte de Osíris, reconstituiu o esposo. E com ele tem Horus, o filho póstumo do casal. Vou deixar essa imagem para vocês na tela, porque olha só, pessoal, do meio aí, o Horus, é filho dos dois. E a Ísis, ela tem esse filho com Osíris, depois que Osíris já estava morto. Então, por isso que ele é o filho póstumo. O que é póstumo, professora? É o que vem depois, o que vem após a morte. Aí, lembrando, né, que os egípcios, eles acreditavam na vida após a morte, e por isso, por acreditar na vida após a morte, as pirâmides que nós falamos lá no começo, vou trazer aqui, as pirâmides, elas foram construídas justamente para ser a morada pós-vida dos faraós.
Por isso que elas são tão incríveis. Então, os faraós, eles colocavam dentro da pirâmide todas as riquezas deles. E tem um detalhe, muitas vezes, sabe, professora, os seus empregados e esposas também iam nas pirâmides. É o que conta a lenda. Diz a lenda que as esposas também iam. Eu não queria ser esposa de um faraó. Ai, que triste. Eu não queria ser esposa de um faraó, porque tem uma linha da historiografia que diz que é possível, sim, que as esposas e os serviçais fossem junto com eles lá nas pirâmides, né? Então, as pirâmides elas eram construídas com essa finalidade. Por quê? No Egito, o faraó ele governava num sistema teocrático, que é esse sistema onde ele tem o poder político e religioso. Eles acreditam em vários deuses. Mais um aqui para vocês, ó. Eles acreditam em vários deuses. Sabe essa história que eu contei para vocês? Da Ísis, do Horus e do Sete? Tem a ver com isso aqui, pessoal. Politeísmo. Vamos lá, sexto ano. Eu sei que vocês estão tentando ler aí comigo. Politeísmo. Que palavra grande, né? Politeísmo significa vários deuses. Já falamos muito sobre isso, né, sexto ano? Mas sempre bom lembrar, porque sempre que vocês ouvirem falar assim em religião, sobre alguma civilização, alguma cultura, vocês vão ouvir esse termo monoteísta, que é um deus, e politeísta, que são vários deuses. Então, vamos voltar aqui, ó. No Egito, as pirâmides, elas eram construídas para abrigar o faraó, que era um deus na terra, que governava num sistema teocrático. O que era o sistema teocrático? Era um sistema político onde o faraó ele era não apenas um governante, mas um deus na terra. Religião politeísta. Afinal de contas, os egípcios eles tinham vários deuses. Alguns deuses eles eram retratados em forma humana, outros deuses retratados em forma semi-humana, metade animal e metade homem, e outros deuses representados como animais, em formas de animais. Está bem? Então, eu vou passar mais uma tela para vocês, e nós vamos falar sobre a escrita. E é aqui que a professora vai entrar. Escrita. Vou mostrar para vocês os tipos de escritas que foram inventadas pelos egípcios. Essa é o hieróglifo. Caracteres logográficos, isto é, desenhos de animais, plantas, partes do corpo e objetos. Então, a escrita hieroglífica é uma escrita sagrada, está bem? Essa escrita ela era usada pelos escribas e ela era representada assim, ó, com esses símbolos. Então, guarda aí sexto ano. Hieróglifo é uma escrita egípcia sagrada. Somente os escribas possuíam esse conhecimento. Esse próximo é o hierático. O hierático ele é uma simplificação dos hieróglifos utilizado pelos escribas. Os escribas usavam o hierático muito para fazer a administração do império, para esse tipo de informação, administração ou para controle público. Então, o hierático era também utilizado pelos escribas. Somente os escribas dominavam esse tipo de escrita. Lembrando que ele tinha mais de 10.000 caracteres, é uma escrita muito difícil e muito elaborada. Então, só aquela elite que eu mostrei para vocês lá na nossa pirâmide social, só aquela elite, que eram os escribas, possuíam o conhecimento necessário para utilizar esse tipo de escrita. Eu vou colocar mais um modelo para vocês na tela. Olha só. Demótica. Escrita demótica. Ela é derivada da hierática, surgiu por volta do século 5, 6, 7. Surgiu por volta do século 7 a.C., espalhou-se rapidamente por todo o Egito. Agora, ó, congela essa tela aí, o sexto ano. Hierática e hieróglifo são escritas que os escribas utilizaram. Era uma escrita muito mais elaborada. O demótico, que é esse que vocês estão vendo aí abaixo, é uma escrita mais popular. Então, ela se espalhou muito fácil pelo Egito. Várias pessoas do Egito aí utilizavam. Aí, voltando aqui para nós, para o nosso
para o nosso mapa mental, nós temos aqui a escrita, certo? Como uma característica importante do Egito. E, para finalizar, eu vou falar para vocês aqui um pouquinho sobre o Nilo, que não dá para falar de Egito se a gente não falar sobre o Rio Nilo. Rio Nilo e agricultura. Certo? Bom, falando aqui rapidamente do Rio Nilo e da questão da agricultura. Professora, o que isso tem a ver com o Egito? Pessoal, o Rio Nilo, ele é considerado uma dádiva do Egito. É a dádiva do Egito. O Rio Nilo que possibilitou que essa civilização egípcia crescesse tanto. Porque foi ali, através do Rio Nilo, que com a enchente do rio, então assim, o rio enchia, aí ele transbordava, e aquele transbordamento do Rio Nilo, ele possibilitava que a agricultura fosse muito fértil, aquela terra era muito fértil. Então, quando o rio ele transbordava, ele molhava ali as margens, transbordava nas margens, e as margens do Egito, próximo do Rio Nilo, era muito fértil, muito fértil. Então, a agricultura ali era muito próspera. Essa é a relação do Rio Nilo com a agricultura. Agora, tem outra informação importante, pessoal. Pelo fato dessa sociedade egípcia ela ser considerada uma sociedade hidráulica, que era muito baseado na questão do Rio Nilo, todo o desenvolvimento agrícola era baseado no Rio Nilo, toda a forma de trabalho, tudo que eles tinham em relação a trabalho, a organização social, estava voltada também a questões hídricas. Então, eles eram especialistas em montar diques, represas. Então, a maior parte ali da população estava trabalhando em torno do Rio Nilo, da agricultura. Está bem? E aí, eu falei para vocês que a professora Fernanda, ela entraria justamente nessa parte da escrita. E aí, Pro, o que você trouxe para a gente? Não, mas fiquei curiosa. E esse? Ah, esse aqui... É pro final? Ah, esse aqui é o faraó. Esse trabalhinho aqui eu recebi de uma professora muito querida da rede, professora Rosi. Então, é um fantoche que ela fez do... Deixa eu ver se está mostrando direitinho. É um fantoche que ela fez, eu já até mostrei na outra aula. É uma sugestão aí para os alunos, ó. Ela só dobrou o papel aqui, colocou. É uma sugestão para vocês também, para vocês brincarem aí, fazer os seus teatrinhos. De repente, se você fizer o seu faraó, você pode postar na hashtag #EuNoCMSP, que nós teremos o prazer de dar uma olhadinha lá e comentar nas suas postagens. E aí, Pro? Adorei. Turma do sexto ano estamos trabalhando com teatro, hein? Façam o faraó. Eu adorei esse faraó. Bom, turma, hoje nós vamos trabalhar como escribas da elite. Que chique. Nós vamos fazer tábuas para escrita egípcia. Vamos ver o que a gente vai fazer. Como que a gente vai fazer? Bom, professora, eu trouxe aqui para vocês, isso aqui é uma placa de gesso. Tá? Foi a professora que fez para mim. A professora Janaína fez. É uma plaquinha de gesso e a gente vai pintar uma escrita aqui, tá? Então, primeira coisa, eu trouxe 2 símbolos egípcios, um para mim e um para a professora Janaína. Eu trouxe o olho de Horus. Olha, coincidentemente, a professora contou a história do Horus, depois tem a lenda. E eu trouxe a chave da vida, que significa conhecimento. E o olho de Horus traz proteção e força. Vamos lá. Primeira coisa, a gente vai fazer a nossa plaquinha de gesso. Turma, eu sempre trago para vocês substituição. O que a gente pode substituir por gesso? Gesso é muito baratinho, tá? O saquinho de gesso custa R$2, R$3. Mas eu sei, a gente está na pandemia, não tem como comprar. Então, vamos guardar essa informação para quando a gente puder sair para poder comprar, tá certo? Então, um saquinho de gesso de 1 quilo custa R$2, R$3. Ah, professora, não tenho como fazer agora. Então, a gente pode fazer no papel mesmo por enquanto. Quem tiver tijolo em casa, tijolo também, tá? Pode fazer no tijolo, não tem problema. Como que a gente faz? Potinho, que vai ser jogado fora depois, tá, turma? Tem que ser um potinho de sorvete jogado fora. A mesma quantidade de água para a mesma quantidade de gesso, tá, turma? Eu coloquei a mesma quantidade aqui. O que vai primeiro, o gesso ou a água? Sempre a água primeiro, tá, professora? Porque se colocar o gesso, depois a água fica empedrado. Ah, aconteceu comigo, Pro. Desculpa, eu não te avisei, né? Eu tô sabendo, que legal. Ó, a água primeiro. Sai. Se você colocar o gesso primeiro, sai. Mas a água primeiro.
Por que eu já trouxe pronto, pessoal? Porque demora uns 15 minutos para secar. E aí o gesso, como que a gente põe? Põe de qualquer jeito? Não. É que nem polvilhar farinha. Tem que ser de pouquinho em pouquinho. Você vai polvilhando o gesso na água, bem devagarzinho mesmo. É trabalhinho de paciência, tá, turma? Vai polvilhando, 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 polvilhando. Devagarzinho. Polvilhou. Você vai pegar uma... Eu tenho uma pazinha aqui, turma, que é uma pazinha velha minha, que o professor de artes tem de tudo, né? Era uma colher de pau. E aí você vai mexer, não sei se vai mexer. E não pode demorar muito, tá, turma? Porque endurece rápido. Mexeu. Não sei se dá pra ver, ó. Mexeu. Ele já vai tomando uma consistência, né, Pro? Vai tomando uma consistência. Mexeu, deixou. Deixou de ladinho. 15 minutinhos, com esse tempo de calor, turma, em 15 minutinhos ele seca, tá? Então, água primeiro. Eu fiz um copinho só, turma, mas um copo fica uma plaquinha muito fininha. O ideal seriam 2 copos. 2 copos de água para 2 copinhos de gesso. Aí você tem uma plaquinha um pouquinho mais grossa, tá, turma? Aí ficou a plaquinha, ficou isso aqui, né, professora? Que coisa estranha. Lixa. Pegar uma lixinha e lixar, ele vai ficar bem lisinho. Onde que a gente faz isso, professora? Quem tem quintal, fora. Quem mora em apartamento, no tanque. No tanque é bom você lixar no tanque, aí o pozinho já vai caindo, você já vai lavando, tá? Quem quiser usar, tem a mão sensível, usa um plástico, tá? Para mexer, que o pozinho do gesso, ele vai para tudo quanto é lugar, tá? Beleza. Nós não lixamos, não tivemos tempo, não tem problema. Vamos lá. O que eu fiz, turma? Peguei um pedaço de sulfite, cortei, desenhei, tá? E o que eu fiz atrás? Passei grafite. Passei lápis grafite mesmo. Tá vendo? Ó, de qualquer jeito. Por quê? Porque eu não tenho papel, eu não tenho como passar isso pra plaquinha. Vamos, professora, fazer comigo? Vamos lá. Ó. Esse é o meu, né? Então, vai colocar aqui. Aí eu coloco a parte do grafite para baixo? A parte do grafite para baixo, tá, entendi. Turma? A parte do grafite, ó. Legal. Porque vai transferir o desenho para cá. A gente pode usar caneta ou um lápis bem forte, com bastante força, tá, turma? Vai ter que transferir mesmo isso, ó. Assim, Pro, riscando? Não, passando na linha agora, ó. Já fiz o meu errado. Na linha, não tem problema, Pro, a gente me dá apaga. outro. Professora Fernanda, enquanto a gente vai transferindo aqui o desenho para a nossa placa, eu vou deixar o protagonismo do dia passando para vocês. Aí a gente volta aqui para ver como ficou, tá bom? Legal. O que é o protagonismo do dia? Você vai ver, é uma parte muito legal da nossa aula. Vou deixar para vocês, então, o vídeo do nosso aluno. Ele preparou uma atividade super legal. E, assim, os alunos, eles enviam para nós, lá na hashtag no CMSP, atividades que eles fizeram. E essas atividades nós passamos aqui. Então, nós chamamos aí de protagonismo do dia, né? São alunos que trazem atividades. Já está pronto? A gente pode passar? Então, tá bom, para vocês aí na tela. Teseu e o Minotauro. Minotauro morava em um labirinto chamado de Labirinto do Minotauro, onde ninguém conseguia sair. Teseu demonstra mais uma prova de coragem ao oferecer como uma das vítimas. O objetivo era entrar no labirinto e derrotar o Minotauro, fazendo com que os rapazes e donzelas de Atenas não mais corressem o risco de serem mortos. Assim que as donzelas e os rapazes, incluindo Teseu, chegaram à cidade de Creta. Teseu conheceu Ariadne, que era filha do rei. Essa jovem ofereceu como presente a Teseu uma espada e um novelo de lã para que ele conseguisse derrotar o monstro e logo depois saísse do labirinto
Teseu foi bem-sucedido em sua missão. Matou o Minotauro, conseguiu fugir do labirinto, salvou todos os seus companheiros e livrou o povo de Atenas do pagamento desse imposto ao rei Minos. Ao retornarem para Atenas do navio, Teseu e os demais jovens esqueceram que antes de partir para Creta, foi combinado que se ele conseguisse matar o Minotauro, as velas negras do navio deveriam ser substituídas por velas brancas. Logo que o navio se aproximou e o pai de Teseu viu as velas negras, pensou que seu filho havia morrido. Isso fez como que o rei Egeu cometesse suicídio ao se afogar no mar. Hoje, esse local recebe o nome de Mar Egeu, depois da morte de Egeu. Teseu é escolhido como rei de Atenas. Que legal. Muito obrigada ao aluno Luan. Vou até colocar para vocês na tela, porque eu não posso, para eu não falar o nome errado aí dele. É o Luan Gomes de Oliveira, ele é do 6º ano A, do PEI Jerônimo Barbosa Sandoval de Franca. Ele foi orientado pelo professor André e também pela mãe dele. Parabéns, Luan. Adoramos aí. Gostamos muito do seu trabalho. Parabéns, continua assim, sempre protagonista. Pessoal, eu tô aqui agora pintando. E aí, Pro? Tá certo, ó, turma. A gente passou, depois, igual a professora fez, ó, depois a gente passou o lápis por cima. Ah, professora, errei. Não tem problema, se errou, dá para apagar, porque você tá fazendo com lápis, tá? Eu tô usando tinta, tá, turma? Tinta, pode ser tinta guache, eu usei 2 cores, pode usar 3 cores, quantas cores vocês quiserem. Ah, professora, eu sempre procuro trazer alternativas. Ah, professora, não tenho tinta. O que eu posso fazer? Canetinha. Vamos tentar com canetinha? Vamos escolher uma cor de canetinha forte. Vou pegar o vermelho aqui. Vamos ver se canetinha dá, turma? Porque canetinha todo mundo tem em casa, né, Pro? É, canetinha já é muito. Aí o que vai acontecer? A canetinha, ela é um pouquinho mais demorada. Mas dá também, ó, turma. Eu gosto muito de brincar com essa questão de várias cores, assim, mesclar as cores. Né? A canetinha ainda fica legalzinha. Tá? Ainda dá. Ai, professora, mas mesmo assim não tenho canetinha. Vamos tentar com lápis de cor, turma? Vamos tentar. O importante é fazer, né? O mais complicado é realmente fazer a placa. Fez a placa? Lá, deixa eu pegar um roxo, azul. Ô, Pro, enquanto você vai pintando, eu vou pedir para abrir o chat e perguntar se vocês têm alguma dúvida aí sobre a plaquinha. Se vocês, né, têm alguma dúvida, alguma pergunta sobre essa... Quase que cai a minha. Se cai, turma, se Sobre- cair, quebrou. Se cair, Já era. Já era. Ó, o meu ficou assim, né? Eu vou tentar fazer um melhor depois, mais O que bonitinho. acontece? Aí a professora fez assim, porque a gente está fazendo rápido. Quando secar, você contorna com canetinha grossa. Ah, essas partinhas que não ficaram muito Isso, boas. você Ah, então eu contorna. fiz o meu primeiro hieróglifo. Isso. Que legal, fiz o meu primeiro... Escriba da elite. Olha, como professora de história, eu sempre falei sobre os hieróglifos, mas nunca fiz o meu próprio hieróglifo. Muito legal, Pro. Legal. Muito legal. Vou dar uma olhadinha aqui no chat enquanto você vai falando. Turma, ó, fiz com lápis de cor aqui também, ó. Usei 2 cores. Então, tá vendo? Dá para usar tudo. Tinta, aqui é tinta. Aqui, acredito que giz de cera também vai. Canetinha e aqui lápis de cor. Então, veja o material que você tem, escolha o símbolo que você mais gosta, não precisa ser esse aqui. Esse aqui eu fiz porque eu achei mais fácil, mas escolhe um símbolo, não precisa assim,
Ah, professor, não quero trabalhar com um símbolo egípcio. Sabe o que você pode fazer? Você pode fazer um escrito, uma frase. Pro, dá para fazer uma pintura rupestre, né? Dá. Porque alguns estudantes falaram que gostaria de conhecer aí a pré-história, então dá para fazer pinturas rupestres. Já pode começar. Olha só, tem alguns estudantes aqui, ó. A Luísa, ela disse assim, ó, como eu faço? Eu não tenho canetinha, posso pintar com lápis de cor? Pode pintar. A Anne perguntou, como que faz? Como que faz? De novo, turma, ó, como que faz? Gesso, a mesma medida de gesso para a mesma de água. Põe a água no potinho, depois a mesma medida de gesso e deixa. Mistura um pouquinho com uma colherzinha, dá uma misturada e deixa. Deixa por uns 15, 20 minutos, até 1 hora. Depois é só desenformar. Ah, e se não, às vezes acontece, não sei se aconteceu com você, professora, de o gesso não sair. Não sai de jeito nenhum, não Foi. desenforma. Tem que cortar. Aí perdeu a forma, tá? Aí corta. Por isso que eu falo que tem que ser coisas que vai jogar no lixo. Dá para fazer com aquelas tigelinhas de margarina também, sabe, turma? Na verdade, dá para fazer com qualquer coisa. Dá para fazer com copo de requeijão. Aí fica menorzinho, fica até bonitinho, Copinho né? de plástico também dá para fazer. Ai, que legal. Só sai diferente, só. Olha só, Pro, o Davi Lacerda, ele disse que vai fazer. Se Vai fizer, fazer. posta no hashtag que eu quero ver, turma. A Isis, olha que nome maravilhoso, hein? Ó, Isis, tudo a ver com a nossa aula. Tudo a ver. A Isis, ela está perguntando como que tira o gesso. Você acabou de responder, mas quer falar para Isis Então, novamente? Isis, desenforma. Eu não vou poder usar essa nossa tigelinha aqui, mas desenforma que nem desenforma gelo. Desenforma. Ah, não tá saindo de jeito nenhum, pega uma tesoura e corta, tá? Geralmente, quando vocês compram o gesso, ele vem num saquinho de 1 quilo. Turma, não deu certo? Faz de novo, não tem problema, tudo é experimento. Só toma cuidado, porque gesso faz muita sujeira, né? Pra mãe não ficar Não brava. brigar, né? E não Forra vai a usar mesa, também, né, ó. as Tupperware das mães, né? Não vai usar tapoeira nova da mãe, pega coisinha velha. Forra a mesa. Se tiver quintal, melhor fazer no quintal. Cuidado com o vento, não pode estar ventando muito, senão o pó do gesso voa tudo, tá, É turma? verdade. Quem tem problema aí de Respiratório, respiratório, usa coloca a máscara. máscara. E É quem mora em verdade. apartamento, faz na área de serviço, no tanque, que é o que acontece comigo, geralmente, que eu faço. Olha, tem um aluno aqui, o Davi da Silva, ele está perguntando assim, prof, é obrigatório fazer? Eu tenho que fazer meu hieróglifo? É obrigatório? Davi, não é obrigatório. Isso aqui é uma atividade mesmo que os alunos sempre pedem para nós, atividades mais mão na massa, né? Como que eu posso utilizar a escrita? Vocês podem fazer assim esses objetos, não é obrigatório, é uma sugestão de atividade. Se vocês quiserem fazer nas escolas de vocês, vai ser super legal. Então, eu vou deixar uma perguntinha no chat para vocês, 1 minuto, enquanto a gente termina aqui, né, Profe? Vamos Vou lá. deixar 1 minutinho para vocês na tela. É bem rapidinho essa pergunta. Os tipos de escrita utilizados pelos escribas e mais difundido no Egito Antigo eram... Aí vocês vão me dar aí alternativas, tá bem? E lembrando que eu já até dei essa resposta. 1 minuto para vocês. Voltamos. E aí, Pro, qual foi a alternativa que eles responderam? Professora Janaína, olha, mas essa turma é demais. Aline, Laís, Luiz Guilherme, Alan, Isabelle, Guilherme, Leonardo, Júlia Martim, Gabriel, tudo resposta D. Tá certo, professora? Arrasaram, isso mesmo, sexto ano, muito bem. A alternativa correta, alternativa D. Nós encerramos a aula aqui. Eu quero agradecer imensamente a presença da professora Fernanda. Obrigada, professora Janaína, pelo convite, adorei. Turma,
Só lembrando, não é obrigatório fazer, mas é gostoso, viu? É muito bom, é divertido. Quero agradecer todos que participaram dessa aula, meus colegas professores, os estudantes, os intérpretes de Libras que estão aqui conosco no Centro de Mídias. Um abraço para todos vocês. E aí, em nome de todos os professores da Rede Pública de São Paulo, dos professores de História do 6º ano, para os nossos alunos surdos, muito obrigada e até a próxima.